Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR favorito, seu informante secreto das operações mundiais. Meus irmãos, agradeço a Deus por estar aqui novamente nesse domingo. Estou voltando aqui nessa tardinha, né, desse dia 3 de outubro de 2021, meus irmãos. Para informar também sobre as posições do Global Currency Reset e reavaliação de moedas, né, desses processos mundiais que estão ocorrendo no mundo, que julgo eu serem verdadeiros de acordo com essas informações e também de acordo com as informações de todos esses canais que eu procuro me basear, né? E, meus irmãos, agradeço a Deus primeiramente e depois a cada um de vocês que torna o meu conteúdo cada vez mais visível no YouTube. Muito obrigado. Continue se inscrevendo no meu canal, dando like no vídeo, comentando se você se identificar com algo que eu coloco, com algo que eu trago, porque é muito importante que todos nós, a partir de agora, estejamos numa grande sintonia, né, meus irmãos? E eu sempre tive minha vida inclinada a pessoas que também gostam de fazer a diferença, que também gostam de dividir opiniões, debater sobre coisas e assuntos e não sobre, novamente, outras pessoas, né, meus irmãos, dos quais alguns assuntos tomam a nossa consciência e totalmente nos deixam cansados, tanto fisicamente quanto espiritualmente, porém, outros nos enobrecem e nos arriscam para dias melhores e um futuro melhor. Meus irmãos, eu agradeço a todos que me dão esse apoio, muito obrigado. E o que eu pude colher, né? Eu já tive aí nessa manhã, na sua telinha, né, irmãos e irmãs, e trazendo o lado da história de Neil Cannon, que é um personagem vivo ainda, que está por trás dessas contas, está por trás não, né? Está à frente dessas contas colaterais globais respaldadas por ouro, que luta para que saiam, né, para todas as pessoas poderem obter parte deste programa humanitário, dos quais essas famílias chinesas na Indonésia e também na China, né, as famílias do dragão, que assim chamadas, né, isso é verdade, meus irmãos, e cita-se também o processo, né, divulgado por Benjamin Fulford na Forbes. Então, esse documentário que eu trouxe de manhã, meus irmãos, é sobre isso. Quem não viu, corre lá e vê, então. Meus irmãos, e referente a toda essa reavaliação dessas operações mundiais, dessas possíveis liberações e libertações de quantia, também julgo eu que exista um processo militar, exista um processo cronológico específico, da qual não é de conhecimento de todos e possivelmente não será do entendimento de todos, até que essa pessoa permita-se pensar, permita-se pesquisar e permita-se fazer a própria diligência. E para isso, né, meus irmãos, nós temos que pensar fora da caixa. Não dá para nos basear no que é falado, até mesmo no que é dito por mim ou por outras pessoas. Nós temos que fazer a própria diligência. E eu digo a vocês que eu faço a minha, pedindo muito a Deus orientação para estar sempre bem posicionado e saber de todos os sinais, primeiramente possíveis, do retorno do nosso amado Jesus Cristo, porque acredito que o que acontece no mundo é um sinal do retorno de Jesus Cristo, ou são sinais do retorno de Jesus Cristo, e é nisso que eu fico atento, né, meus irmãos? E isso me levou a todas essas operações mundiais e de guerras e tudo, desde os primórdios, que eu venho tentando conduzir aí no meu canal de uma maneira interativa e divertida com todos, né? Muito obrigado, meus irmãos, e vamos às notícias, né? Pois unidos fazemos a diferença, não é mesmo? E vamos lá, né, meus irmãos, que eu pude colher nessa noite de sábado aí, né, e nessa manhã de domingo, é o que eu vou trazer para vocês. Bom, primeiramente, né, ao lado dos contatos bancários próximos ao centro de redenção, que estão ligados diretamente com esse processo, até porque o Iraque, ele tem um fim de semana agora que eu acredito que é algum dia lá, dia da independência iraquiana de algum país aí, né? Eu não sei do que se trata muito bem, se tiver alguém que sabe, quiser comentar aí, fica
seja bem-vindo, né? E eles estão aguardando alguma posição do Iraque referente a algumas taxas para as operações do Dinar, do Dong e tudo aí. As operações de Dinar e toda a questão do Oriente Médio vem sendo resolvida. Todos os dias eu venho falando sobre isso, né, meus irmãos? E vamos ver aqui, né? Eu sempre digo, o Oriente Médio é um passo primordial e talvez um dos primeiros passos que iremos ver, né, diante das atuais situações globais econômicas acerca de um possível reset. Então, é o que eu procuro lá também, né? E vamos lá com essas informações. É possível que o Iraque já tenha ido. Eles têm um fim de semana de 3 dias agora. Hoje é o dia sagrado deles, domingo, e é feriado. Seu dia da independência. Talvez eles anunciem o RV em algum momento. Vamos aguardar. Eu digo que há uma excelente chance de isso acontecer. Estamos tendo um blackout no Iraque agora. Isso agora me surpreenderia. Então estou obtendo o silêncio mortal do Iraque, o que é um pouco incomum. Pode haver uma diferença de fuso horário, mas estou esperançoso de que isso signifique que eles liberaram suas denominações mais baixas esta manhã. Parece que eu agora estou tendo algum tipo de escuridão de lá, falta de notícias. Eu ainda estou ouvindo coisa muito positiva sobre o pessoal de títulos. Eles mudaram várias pessoas, especialmente para Reno, para que as coisas de resgate comecem esta noite até Zurique. As pessoas ainda estão sentadas em suas mãos. Não foi aquele grande movimento de dinheiro. Nada aconteceu no mercado asiático também. Havia muita estática de que eles esperavam liberar durante a noite ou neste final de semana mesmo dos mercados asiáticos, de modo que quando os bancos reabrirem na segunda-feira, tudo estará começando a fluir. Isso foi o que eu ouvi de alguns dos meus contatos asiáticos. Espero que eles estejam corretos. Meus contatos em Reno também estão alerta esta semana. Todos os meus contatos em Reno estão lá em alerta alto. Nosso contato chileno, que pretende vender seus títulos, está dizendo que espera muito que estamos perto essa semana e alguns pagadores já estão esperando pelos seus códigos e ele diz que vai nos manter informados. Além disso, suas operações privadas estão dizendo que estamos para a próxima semana. Há tantas coisas sobre as quais eu não posso falar hoje. E são bons segredos. Sim, são muito bons. E coisas que não tenho permissão para dizer agora. São todos os aspectos técnicos do nível 3 e como os grupos estão se movendo e se posicionando. Eu me pergunto se os detalhes técnicos são porque o nível 3 está pedindo muito em seus resgates. Você viu que a Casa Branca vai ficar vermelha à meia-noite? Bem-vindo ao Red October. Ao Outubro Vermelho, né? Se quebrarmos o Congresso e está fora de sessão e essa é a única vez que eles podem ser presos? Sim, eles só podem ser presos enquanto não estiverem em sessão, pelo que eu entendi. O Congresso pode ser preso a qualquer momento em que não estiver fisicamente no plenário da Câmara ou do Senado. Lembre-se que há muita desinformação deliberada por aí agora. Como eu disse, isso terminará até que a nova república seja reestabelecida, é o que estamos aguardando. Precisamos que o nível 4 comece para irmos para o reset o mais rápido possível. Algumas coisas não estão fazendo sentido para mim. Eles parecem completamente deixar a maioria do mundo em desespero. Talvez todos estejam ganhando com isso. Sabemos que os militares têm um juramento de acordo com a Constituição que trata dos Estados Unidos e serve aos Estados Unidos. Eu realmente me sinto mal por aqueles que não podem ver que estamos nos dias finais. Tem tantas coisas acontecendo. Por favor, tente
ter pessoas de fé ao seu redor. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas estamos em uma guerra. Existe um plano que não está sendo divulgado ao público. Não importa o quanto as pessoas busquem, não vão encontrar informações sobre isso e só depois todos irão chorar. O RV está ajudando a destruir esse estado de maldade e está sendo uma ótima notícia para o nível 4 em todos esses anos, pois há uma grande possibilidade da liquidez chegar até o nosso nível até o fim desse ano e possivelmente sermos pagos no ano que vem, ou tudo isso pode acontecer ainda este ano. Isso nos colocará em uma estaca de madeira no nosso coração e criará um ataque cardíaco massivo para todas as forças ruins nesse processo. Bom, meus irmãos, novamente, né, os contatos bancários aí bem posicionados referente a posições asiáticas, posições em Zurique e toda essa questão, né, eu peço que as pessoas possam interpretar isso, pois isso é divulgado na internet, no canal do Mark e tudo, né, eles falam sobre isso, o canal do Frank e alguns outros economistas também, as quais eu sigo, né, e tiro muitas informações e trago aqui para vocês, né, meus irmãos, nada além de traduzir e às vezes colocar um pouco da minha visão sobre isso, né, visto o que acontece diretamente aqui no Brasil. Lá fora isso é comum também, só que parece que as pessoas estão um pouco mais atentas aos verdadeiros títulos e sabem que hoje, né, meus irmãos, pelo menos lá fora, os verdadeiros bancos da redenção que estão em Zurique, né, que em parte são grandes bancos filiados à rede do Banco de Xangai, que é o HSBC, né, e depois temos o Chase Bank em Miami, bancos em Nova York, JP Morgan, né, outros bancos também em outras partes do mundo, né, que são autorizados a fazer o aferimento de alguns títulos. E isso ocorreu até alguns anos atrás, né, pois todos são títulos históricos, meus irmãos. De certa forma, são todos títulos históricos e verdadeiros, né, porque existe aí a ramificação dos golpes, né, meus irmãos. Aí eu peço pela diligência de cada irmão no conhecimento disso, porque é muito fácil você ser levado por uma situação que não existe, então você só não vai ser levado se você tiver conhecimento, né? Não adianta a gente ficar brigando com Deus e o mundo para derrubar Deus e o mundo, né? E todo mundo preso e na cadeia e tal. Eu acho que não é assim. Eu acho que a gente tem que ver o que é verdade de tudo isso, né? E hoje em dia, pelo meu entendimento, pelo entendimento das pessoas que têm títulos verdadeiros, né? Que brigam nessas causas por, de fato, poderem reconstruir algo com o que tem, né, verdadeiros humanitários que têm esses títulos, eles sabem que hoje em dia não tem nenhum banco Redemption Center autorizado, né, a fornecer novos SKRs, meus irmãos, pois isso era negociado até um tempo atrás, só que hoje eu acredito que não seja mais negociado por nenhum banco, nenhuma entidade, logicamente uma autoridade podendo fornecer para você a garantia de que você vai receber aquilo, através de um documento que chama SKR, que nada mais é do que um Safekeeper Reserve, que é um recibo de manutenção e segurança que você tem diante do teu título que você apresentou, a infinidade de títulos que tem, são mais de 300 títulos existentes, desde que o mundo é mundo, e reivindicações pelo tribunal, que também são laços históricos, reivindicações indígenas dos Estados Unidos, quando chegaram lá matando tudo os índios lá, eles têm reivindicações também lá nos Estados Unidos, no tribunal referente a isso, e também a receber grandes quantias, né? As reivindicações de CMKX, da Bolsa, são ações trilionárias de milhares de trilhões, né, que estão correndo pelo tribunal, né? Os fundos de Neil Cannon também são fundos de contas colaterais globais, que também são ações de laços históricos. Então tem muito, gente. A maioria das pessoas tende a se basear no conhecimento até intermediário, mas existe um conhecimento mais profundo sobre esses laços e vínculos históricos, dos quais tornam eles verdadeiros. E se chegarmos, né, a todo o fundo dessa história,
vamos observar que quem fornecia o recibo de manutenção e segurança são os bancos filiados aos sistemas, né, que estão por trás aí da Suíça, que é o Zurich Bank, né, que por trás de Nova York, e que muitos desses redemption centers, né, estão filiados aos sistemas que controlam toda a rede monetária global. E é isso que torna a situação mais dificultosa, né? A briga jurídica é enorme para a liberação desses fundos a todos esses detentores, né? É onde foi feito, né, as camadas dos títulos, né, conforme os bancos, e até porque tudo é financiado por um sistema financeiro global, certo, meus irmãos? E trabalhamos hoje com o sistema SWIFT financeiro, que em breve será substituído 100%, acredito eu, pelo QFS, quando houver moedas digitais apoiadas por ativos, né, meus irmãos? Aí sim vai começar a introdução real do QFS ao público e ao mundo, né? Porque por hora isso é feito somente aos Estados Unidos, isso é feito somente aos redemption centers que têm acesso direto ao QFS, pois bancos aqui no Brasil ainda, acredito que talvez até o Banco Central poderia ter algum tipo de acesso via QFS com o Tesouro dos Estados Unidos, mas ainda é um pouco confuso como é a comunicação. Eu acredito que ficará mais claro à mídia e para todas as pessoas quando esse processo se concretizar de fato e as pessoas pararem de inventar coisas para manipular as pessoas, porque isso não é visto ainda, isso é visto, na minha opinião, o QFS ele é visto, né? Muitas coisas nos aproximam hoje com tecnologias que foram propostas por uma mudança global financeira, né, que entrou para o mundo inteiro. Eles viram que as transferências instantâneas, né, poderiam fazer parte do dia a dia das pessoas, visto que elas tivessem uma identificação de chave pessoal intransferível e única, vinculada ao sistema bancário. É onde você pode criar e possibilitar transferências instantâneas a qualquer momento através do Pix. O Pix é uma maneira quântica de enxergar como é a gestão do dinheiro. Só que ele não tem ligação nenhuma com o QFS, meus irmãos. Mas nós podemos interpretar a liberdade financeira através do Pix hoje, porque é uma transação instantânea, é uma transação que não cobra. Você pode transferir para qualquer instituição. Hoje em dia, você transfere para o Pix da pessoa e não para uma instituição bancária. Né? A instituição bancária é a que gestiona o Pix, pela qual ela identificou pelos métodos e sistemas proeminentes dos bancos. Né? Assim foi possível criar uma chave para você intransferível e única, da qual você pode receber aquela transação, mas isso ainda está vinculado ao banco, então isso torna o Pix ainda um sistema bancário e não um sistema do QFS, e não foi ele que possibilitou. Isso, meus irmãos, o QFS hoje em dia, na minha opinião, é uma grande nuvem quântica que está sobre o poder dos bancos asiáticos, porque isso está em algum lugar. E só eles têm a capacidade de prover essa tecnologia para as pessoas. Só que eles desenvolveram esse sistema, né, que está... Existe um banco que, vejam a sigla, né, e pesquisem, AIIB. Tá? E vocês podem pesquisar que o QFS, ele, chegando a pesquisas mais aprofundadas, vocês vão ver que o QFS foi desenvolvido por esse banco, junto com partidos da BRICS, também vários engenheiros, né, do mundo inteiro, construíram e colocaram engenheiros por parte militar, né, de toda essa questão. Até se vocês verem o AIIB, ele é uma alternativa ao Banco Mundial, isso é muito mais sério, né, meus irmãos? Então vocês podem ver, quem quiser se divertir, pesquisar, pode pesquisar. Só tô dando uma introduçãozinha para vocês verem que esse mundo é muito mais complexo, né? E a gestão global financeira é muito mais complexa do que a gente pensa. Aí, meus irmãos, então toda essa tecnologia, ela está em poder dos asiáticos, da China, né? Então, meus irmãos, o que eu penso? O QFS, ele ainda é gestionado no mundo, né? Ele monitora transações no mundo, mas ele ainda não está em modo operativo. Né? Então, não são os bancos que vão enxergar esse tipo de coisa. E ainda não chegou, isso vai chegar nos países e para o resto do mundo, quando todos tiverem a parte digital feita, né?
pela informações de última hora aí que eu pude pesquisar, que eu acredito que é assim e faz fundamentalmente as coisas aconteceram assim. Quando os países estiverem com suas moedas digitais intituladas, né, porque aí todo o dinheiro do país vai se comunicar com uma instituição só, que é o Banco Central, diretamente. Então, isso vai tornar os outros bancos e instituições meio obsoletas, gente, e tende a, mais para frente, economicamente, os bancos não terem participação nenhuma, porque suas taxas e objeções, hoje em dia, para quem entende, é caríssimo. Né? E há uma manipulação do dinheiro que você tem. O dinheiro, tecnicamente, ele acaba não sendo seu, né? Mas é nosso, né? Mas é gestionado por uma instituição, da qual não fornece para você todas as condições que você gostaria. E cobra muito caro por isso. Então, meus irmãos, essa é a parte que faz sentido das coisas. Isso vai tornar os bancos mais obsoletos, pois a maneira de controle das pessoas do dinheiro daqui para frente, né, tende a tornar um pouco mais fácil com a introdução das moedas digitais. Os países introduzirão as moedas digitais, farão a comunicação por uma única instituição que eu julgo aqui no Brasil que seja o Banco Central, né? Que eu acredito que é o único capaz de se comunicar, e tecnologicamente, até pelas notícias que nós vemos, é o que está mais à frente de tudo, né, meus irmãos? Eles fazem um trabalho magnífico com a tecnologia, uma das mais à frente do Brasil, do Banco Central. Eu gosto muito dos processos envolvidos, são um pouco lentos, poderia ter mais financiamento, mas tudo é dinheiro, né? Enfim, acredito que façam um bom trabalho. E se lançarem o Real Digital, vão fazer mais um bom trabalho ainda agora em 2022. Então, este é mais um evento e um processo do reset financeiro, que é o grande propósito: trazer moedas digitais apoiadas por ouro e outros ativos e outros metais, regulamentadas por uma única blockchain, que eu acredito que aqui no Brasil vai ser o Banco Central, e esta blockchain se comunicará diretamente com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, meus irmãos, pois haverá um momento em que as moedas entrarão em paridade com o dólar, quando o dólar realmente anunciar o lastro ouro e o lastro aos ativos de volta. Né? E, meus irmãos, é mais ou menos assim que eu entendo essa história e entendo que é assim que vai acontecer, né? Eu tenho aqui algumas outras informações para vocês referente ao processo militar de plano, né, que eu julgo também que é um processo muito correto e magnífico. Então, como um bom transmissor de informações, gostaria de ler também, né? Vamos lá. Confiem no plano. Agora mesmo, mais de 140 militares de mais de 100 países em todo o mundo estavam em alerta máximo. O pânico bancário de 1907 ocorreu em outubro e ocorrerá. A queda do mercado de ações de 1929 ocorrerá em outubro. A Segunda-feira Negra de 1987 ocorrerá em outubro. Ativação do sistema de transmissão de emergência e tempo para o nível 4B, definirem compromissos de troca, resgate, câmbio, são decisões dependentes da análise de todos os computadores quânticos no Redemption Center, que se comunicam diretamente com o Tesouro dos Estados Unidos, a fim de obter aprovação dos fundos referente aos status dos eventos da crise internacional que estão acontecendo agora, incluindo aparentes colapsos nos sistemas globais de financeiros, né, nos sistemas monetários globais, a partir do dia 1º de outubro, relatado pelo governo dos Estados Unidos. Na quinta-feira, dia 30 de setembro, sem que o Senado dos Estados Unidos concordasse em aumentar o teto da dívida nacional dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos seria oficialmente quebrado e fechado. O FMI pediu que o Kingpin do GCR, o dinar iraquiano, Taxa Internacional, fosse ao público no sábado, ontem, dia 2 de outubro. E o Iraque novamente nos deu sua palavra de que o dinar internacional rate release aconteceria nessa próxima semana. Estão dizendo que os 10 dias de escuridão aguardados estão próximos, onde o sistema de mídia vai passar por satélite, com vídeos e informações para todos, 24 horas por dia, 7 dias da semana, rádios e telefones, utilizando o Starlight.
Estão dizendo também que a República Restaurada irá começar. Novas informações de programas espacial serão compostos pela Marinha, Força Aérea, Exército, Guarda Costeira e todos os bancos. Todos seriam conectados a partir do dia 2 de outubro. O rastreamento de informações financeiras agora será feito pela Força Espacial. 80% dos bancos agora estão em conformidade com Basileia, já isso notificado no dia 1º de outubro. Ou seja, eles podem avançar com as trocas. Estamos adivinhando que iremos poder trocar ou resgatar e marcar esses compromissos a partir do dia 4 de outubro. Bom, meus irmãos, novamente aí informações precisas do lado militar, que eu julgo ser correto dessas informações, com informações aí um pouco talvez inconclusivas, mas pesquisando a fundo, vamos ver que são linguagens utilizadas por todos para obter reais resultados de suas divulgações. Eu acredito sim, meus irmãos, que estamos próximos desse processo. Não posso afirmar se vai acontecer agora em 2021 ou 2022 mesmo. Aliás, não posso afirmar que ele irá acontecer em momento nenhum, pois até acontecer nós não vamos saber se ocorreu de verdade, meus irmãos. Mas eu acredito e dou crédito a todas essas informações que eu pesquiso e trago, até porque muitas pessoas, detentores de títulos, também dizem na internet, o Mark é um deles, convido vocês a estarem vendo o canal dele, é um americano, das quais eu trago muitas informações dele aqui no meu canal, converso com ele no e-mail, né, esporadicamente, quando ele me responde, porque ele também tem quase 40 mil inscritos no seu canal, muitas pessoas falam com ele, né? E tem o Frank também, que é um cara que fala sobre as posições do Iraque e Diner, que eu também trago as informações para vocês, meus irmãos. E esses sim são humanitários que estão à frente de tudo isso. Tem o próprio Neil Cannon, que tem um canal na internet e é um cara que está por trás das contas colaterais globais. As pessoas não acreditam, gente, vamos lá ver. Vocês têm que ser Neil Cannon, vejam o canal do cara, faz um tempo que ele não está postando. E sabe por que ele não está postando? Porque ele está lá na Ásia, gente. Eu não sei se é onde que ele está, na Indonésia, em algum lugar na China. Ele está vendo tudo isso daí. E eu acredito que ele vai conseguir alguma posição ainda esse ano dessas contas colaterais globais e libertar isso daí para que muitos sejam agraciados com essa bênção, que essa família, né, dos países asiáticos, que nós chamamos família do dragão, tem por conta de todo esse ouro. Isso está pelo tribunal, mas isso já faz desde 2013, né, meus irmãos? Desde 2013, essas ações. E começou em 2009. Então, eu convido a todos a observarem isso como uma grande briga judicial da humanidade para um bem melhor, e vai ser atrasado o tempo que eles conseguirem. Por isso que às vezes falam, da onde chega, Danilo? Da onde você chega que existe o bem e o mal lutando? É a origem de tudo, né, meus irmãos? Porque nós temos que observar a perspectiva do assunto a partir da raiz do assunto, e não da metade, ou do fim, ou do meio, do começo, e sim do início, né, meus irmãos? Do início. E observar de onde vem tudo isso, né? E é um processo que começou em 2009, depois foi de Neil Cannon, né? Eu digo das famílias asiáticas e do dragão também, né? Então, Neil Cannon começou em 2009, detém milhares de trilhões nessas contas que eles não deixam liberar, né? Um único propósito, a fim humanitário deles para o mundo, né? E eles não deixam liberar. Então, irmãos, existe esse tipo de coisa, né? Não é tudo mentira, existe. Mas é dessa forma, né? Eu julgo que nós consigamos aí pelos próximos tempos, né, que estão por vir, que essas libertações aconteçam, porque desses últimos tempos, né, de praticamente 2018 para cá, uma luta de Neil Cannon tem sido grande para fazer a liberação dessas quantias, né? E porque muitas outras operações são vinculadas a toda essa prosperidade dessa conta, né? Muitas pessoas também ajudaram ele com esse processo. Então, vamos firmes, né, meus irmãos, e conhecendo antes de julgar, né? Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença ao infinito e além. E sempre além, meus irmãos.
Um beijo do seu capitão intergaláctico que está regendo um barco aí de quase 3.800 pessoas. E se você se permitir adentrar esse barco, meu irmão, deixa a tua inscrição, deixa o like no vídeo, deixa seu comentário e vem participar aqui de um momento diário que eu faço com todos, sempre que você puder. Quando não puder também, não tem problema. Seja sempre bem-vindo no momento que for, né, meu querido irmão e irmã. Que Deus abençoe a todos. Eu volto mais tarde com novidades. Que Deus abençoe a todos nesse domingo aí, né? Vamos firmes, meus irmãos. Até mais tarde. Tchau, tchau.